R$5.000 por mês. Para algumas pessoas isso é muita grana e provavelmente elas acham que a vida delas mudaria por completo ganhando R$5.000 por mês. E ao mesmo tempo, esses R$5.000 são um trocado para outra pessoa. Nesse vídeo, eu me comprometo a te mostrar não só como você pode fazer 5.000 por mês com trade, mas como você pode fazer no mercado financeiro uma fonte de renda que te permita ganhar um dinheiro a mais no final do mês e, claro, pagar algumas das suas contas ou realizar os seus principais sonhos. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um passo a passo e uma estratégia impossível de não funcionar, que funciona dentro do mercado de Forex, dentro do mercado de cripto, dentro da B3 ou de qualquer mercado que envolva gráfico e não seja opções binárias nem nada do tipo. Então, bora pro conteúdo porque é o que interessa. Nesse canal aqui, se você ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Penido e aqui eu compartilho os principais aprendizados da minha trajetória como trader que me permitiu ficar multimilionário aos 18 anos de idade usando esse mercado como fonte de renda. Então, vamos para o conteúdo que é o que interessa. Eu quero te mostrar qual é essa minha estratégia. Não é nada milagroso, não é nada que eu nunca erro. É simplesmente entender a movimentação dos gráficos, entender que isso acontece em qualquer tempo gráfico e isso me permite ter muita liberdade, beleza? Bom, agora vocês estão vendo aqui minha tela. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Eu poderia botar o gráfico de Petrobras, eu poderia botar o gráfico do euro, eu poderia botar o gráfico de qualquer moeda, de qualquer coisa, tá? Isso não muda em absolutamente nada. Eu vou te mostrar, funciona em qualquer mercado. Mas vamos falar do Bitcoin, que eu acho que é um mercado muito volátil e por isso mesmo ele possibilita muitas oportunidades para nós. Essa estratégia que eu tô aqui pra te mostrar não consiste em nenhum indicador secreto. Não consiste, deixa eu escrevendo isso aqui pra vocês entenderem, tá? Não é indicador secreto, não é figura gráfica, não é comprar e segurar. O que eu vou mostrar pra vocês é uma estratégia simples, prática e efetiva que te permite olhar pro gráfico e entender pra onde o preço deve se movimentar e assim você consegue identificar as principais estruturas. E pra isso, eu vou usar o Bitcoin como principal meio. Basicamente, esse modelo de mercado presume que o mercado se movimenta da seguinte maneira: puxa uma pernada, seja de alta, seja de baixa, faz um reteste, quebra essa estrutura, faz outro reteste e sobe. Ou seja, a gente presume que o mercado funciona exatamente desta maneira. Qual é essa maneira? Bom, ele tem esse ponto aqui, que é um bloco de ordens de impulsão, tá? Então posso até botar aqui, ó, um OB+, ou seja, um order block, um bloco de ordens de compra, tá? Vou até botar um textinho aqui para vocês entenderem. Aqui ele tem outro order block de compra. E aqui ele tem uma coisa chamada quebra de estrutura, que pode ser um choque ou uma MSS. Chama como quiser, eu vou botar aqui uma Market Structure Shift, uma mudança de estrutura de mercado. E uma mudança de estrutura de mercado consiste basicamente em você ver novas máximas sendo criadas, ou seja, renovando os topos, fazendo com que assim a gente veja uma movimentação de alta, uma renovação de máximas, beleza? Então, dentro dessa quebra de estrutura, alguma coisa ficou aqui no caminho, que é o que? Um gap. Alguma coisa que fomente a liquidez e faça o preço retornar em meio de um reteste ou qualquer outra coisa. E isso é o que faz o preço voltar a subir e assim você ganha dinheiro. Tá bom, Vini, é muito bonito na teoria, mas eu quero ver na prática se funciona. Vamos pra prática então, para vocês entenderem como é essa estratégia e se de fato ela funciona. Eu prefiro que você observe com seus próprios olhos. Para isso, eu vou observar não só o Bitcoin como outras moedas, tá? Vou tomar a liberdade aqui de falar de outros mercados, se assim for necessário. É claro, a análise não consiste só em você olhar um tempo gráfico. Geralmente eu gosto de olhar o tempo gráfico diário, o de 4 horas, o de 1 hora, o de 15 minutos, tudo isso para chegar numa decisão. Mas eu quero mostrar para vocês como essa decisão pode ser simples. Se você tiver do seu lado uma estratégia, sim, eficaz, sim, prática, sim, que tem um modelo e que você fique tranquilo ao entrar numa operação e não pareça que você está apostando no movimento qualquer. Então, vamos olhar o Bitcoin aqui, por exemplo, no gráfico de 30 minutos para que vocês entendam o racional por trás desse operacional e que vocês consigam observar isso na prática. Bom, primeiro, a gente tem que olhar aqui o gráfico diário só para vocês entenderem. Ó, o Bitcoin tá numa lateralização, tá? Eu não preciso explicar todos os conceitos que estão aparecendo nessa tela, mas basicamente isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo e aqui ele lateraliza dentro dessas regiões. Nesse caso aqui, o que a gente observou foi o Bitcoin nos últimos tempos, ele fez o quê? Uma movimentação de captura de liquidez aqui em cima sendo rejeitada por 50% de Fibonacci, que é uma região geralmente de muita rejeição, tá? E nesse caso aqui, ele veio aqui em cima, capturou a liquidez e voltou a cair. E se a gente for olhar o tempo gráfico menor, de 15 minutos, por exemplo, você pode observar que logo ao tocar o preço nessa região, logo ele já reagiu para baixo. E daí o que você poderia pensar? Poxa, se o preço reagiu negativamente a essa região de equilíbrio, né, que divide a premium e a discount, ou seja, essa região aqui é o equilíbrio completo entre compradores e vendedores, a gente já presume que a partir disso vai ter alguma movimentação. E nesse caso aqui, você poderia ter observado essa quebra de estrutura que aconteceu exatamente aqui. Tá bom, Vini, já entendi, mas o que eu posso fazer a partir dessa quebra de estrutura? Ora, você determinando essa quebra de estrutura, tudo fica mais fácil, porque ao pegar o mercado, até mesmo lateralização como ele tá agora, você pode diminuir os tempos gráficos para assim procurar alguma entrada. E eu nem olhei o gráfico antes de gravar o vídeo, tá? Vou procurar essa entrada junto com vocês. Mas, por exemplo, vamos mirar
essa quebra de estrutura aqui, tá? Essa quebra de estrutura, onde o mercado quebrou essas mínimas aqui e foi lá embaixo. Vamos diminuir os tempos gráficos para buscar entrada dentro dela mesma, tá? O mercado. Primeiro a gente tem que entender quais são as principais regiões aqui, ó. A gente consegue observar que ele quebrou uma estrutura primária aqui no 5 minutos, ó. Essa estrutura aqui secundária, perdão. E a partir dessa quebra de estrutura, a gente já estava testando outro fundo, tá? Outro fundo. O que tornava muito passível de manipulação de mercado para capturar a liquidez aqui embaixo. E junto dessa quebra de estrutura, a gente viu um reteste no que? No gap, no fair value gap, que impulsionou toda essa movimentação de queda. A gente tinha esse gap aqui e outro gap aqui embaixo, que foi o que foi testado. Esse daqui, ó. E assim, ele deu uma entrada aí pra gente. Ah, Vini, mas beleza. Falar é muito fácil, quero ver tu aplicar na prática. Beleza, vou mostrar na prática uma operação que eu fiz usando essa estratégia. Mas o operacional consiste basicamente nisso, em você ver uma quebra de estrutura, esperar um reteste e algum gap que fique pelo caminho. Ah, eu não sei o que é gap. Cara, assiste os vídeos aqui do canal. Tem vídeo que eu mostro uma operação que me fez lucrar 7, 8, 10 mil reais usando justamente essa estratégia, para que você entenda e domine de fato, e não fique dependente única e exclusivamente de um vídeo simples de 10 minutos que não vai te explicar tudo. Mas basicamente, essa é a ideia. Você que pegar uma quebra de estrutura seguida de um reteste. E essa estratégia, ela enxerga o mercado de uma maneira completamente diferente do que o varejo enxerga. O que é o varejo? São os investidores, os traders que usam indicadores, que usam figura gráfica. Todos eles acabam virando liquidez. Porque quem ganha dinheiro de fato no mercado é quem sabe entender para onde o mercado está tendendo a manipular. Prever as manipulações, ainda mais no mercado tão volátil e tão manipulado quanto o de cripto. E nesse caso aqui, você deveria ter observado essa estrutura aqui para conseguir pegar um trade legal. E um exemplo de trade que eu fiz aqui no Bitcoin para mostrar para vocês foi esse daqui, que inclusive tem um vídeo no canal. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem, tá? Deixa eu botar aqui no gráfico de 1 hora. Basicamente, eu vi o mercado capturando liquidez aqui embaixo. Ele buscou liquidez dentro desse order block aqui, buscou liquidez aqui embaixo, ou seja, capturou liquidez mais uma vez, e aqui eu procurei uma oportunidade de long. Por quê? Qual foi o racional dessa oportunidade? Eu já quero mostrar para vocês entenderem. Mas basicamente, o que eu observava no mercado numa região de muita lateralização, buscando topos maiores. Então, vamos entender isso aqui para vocês conseguirem pegar o racional dessa estratégia, tá? Primeiro aqui a gente observou uma quebra de estrutura para cima, e dentro dessa quebra de estrutura, qual foi a movimentação que gerou essa quebra de estrutura? Foi essa daqui, com esse fair value gap e esse order block aqui de baixo, tá? Esse bloco de ordem. E curiosamente, ou não, esse fair value gap foi preenchido de novo depois. E é exatamente esse o nosso modelo. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz foi abrir um long com o stop abaixo dessa mínima aqui. E o alvo nesse order block, nesse ponto aqui que impulsionou toda a movimentação de alta. Ou seja, vocês estão vendo simplesmente um trade com assimetria de 6:1 de uma forma simples e prática, tá? Ah, Vini, mostra outro trade. Beleza, vamos em LDO. Foi um trade que eu fiz esses dias, inclusive teve vídeo aqui no canal. Essa aqui, eu não fiz uma entrada naquele modelo que eu te mostrei. Na verdade, aqui eu peguei uma operação com um toque no bloco de ordens aqui de compra, fazendo uma operação de risco, uma risk entry, porque não tinha tido uma quebra de estrutura para confirmar, de fato, a movimentação de alta. Eu simplesmente, em tese, eu supus que o preço reagiria de forma compradora aqui, porque eu entendi que essa região era de exímia rejeição, e sim, eu já vi alguns sinais de compra aqui nessa região. Mas, se eu quisesse fazer uma confirmation entry usando aquele modelo, eu também poderia ter entrado dentro desse fair value gap aqui, e após ter quebrado essa estrutura aqui, já seria uma entrada também dentro do meu operacional, com alvo aqui em cima e stop abaixo da mínima. Então, esse operacional é simples e prático, você pode usar em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico. Basicamente, o que a gente está usando aqui é uma estratégia do smart money, do institucional, que é você procurar, de fato, qual o fluxo do dinheiro, quais são as principais regiões, quais são os principais pontos de interesse, e assim você masteriza o risco e o retorno. Porque a maior dificuldade da maior parte dos traders é equalizar esses dois. Por quê? Geralmente, a maior parte dos traders do Brasil e até mesmo na internet como um todo, né? Eles dividem o mercado entre dois, né? A gente vai ter dois coeficientes aqui no meio, que são risco e retorno. Querendo ou não, botaram na tua cabeça, para ter mais retorno, você precisa assumir mais risco. Só que, na verdade, é muito diferente. Você precisa entender como masterizar uma unidade de risco para um retorno de 8 vezes ela. Ou seja, a cada vez que você está correndo uma unidade de risco, você tem 8 vezes mais chances de ganhar, como esse caso de LDO, como o caso do Bitcoin, que o risco-retorno era de 6. Ou seja, esse modelo nos permite ter uma entrada muito assimétrica. Porque se eu tomar um stop, se eu de fato tomar um prejuízo, eu vou perder muito pouco. Mas se eu ganhar, eu vou ganhar muito. E é isso que traduz a nossa estratégia, que é perder de canequinha e ganhar de balde. Porque a gente tem uma assimetria ao nosso favor. E claro, os gráficos mostram os movimentos. E caso eu estivesse errado, caso eu fizesse alguma besteira, eu ia tomar um stop. Simples assim. Ah, Vini, você tá dizendo que isso é perfeito? Não, eu tomo stop direto. Mas o meu stop custa 8 vezes menos do que o meu lucro. Se eu acertar
acertar 2/4 que seja, né? 50% das minhas operações, ou até mesmo se eu só acertar 30% das minhas operações, eu vou continuar lucrativo. Porque quando eu ganho muito grande. Quando eu perco muito pequeno. Isso me permite ter uma maleabilidade como trader e, de fato, muito mais tranquilidade. Porque isso me permite perder quando eu perco e também ganhar muito grande quando eu ganho. É essa estratégia que eu quero que você aprenda dentro do curso gratuito que eu tô preparando para vocês. E se você assistiu esse vídeo até o final, de fato, você tem algum compromisso sobre o mercado financeiro e quer aprender como fazer dele uma fonte de renda. E eu tô aqui para te convidar para um curso totalmente online e gratuito, onde eu vou te mostrar um passo a passo completo para pegar na tua mão e te mostrar como você pode começar no mercado e fazer dele uma fonte de renda, ganhando 5, 10, 15 mil reais por mês a partir desses gráficos, mostrando a minha análise institucional e como você pode adotar isso de forma simples e prática para fazer dinheiro todo santo dia, assim como eu e os meus mais de 3 mil alunos fazemos. Se você quiser participar, não deixa de clicar no primeiro link aqui embaixo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.